No dia 11 de maio, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental lançou mais um canal de comunicação com o público do estado do Pará para falar de saneamento, para falar de ações relacionadas a esse setor que é tão importante para a sociedade. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental tem a honra, então, de a partir desse momento, apresentar a primeira entrevista do canal ABS Seção Pará no YouTube. Esse canal ele vai trazer oportunidade de diálogo entre sociedade, profissionais, empresas do setor de saneamento e meio ambiente no estado do Pará. Fique ligado. E para inaugurar o nosso canal, nós trazemos hoje o engenheiro sanitarista Haroldo Picanso. O Haroldo vai falar para nós sobre a importância da higienização em sistemas de abastecimento de água, em condomínios, em residências, em empresas. Em momentos de pandemia, a água, o saneamento é fundamental para a nossa população. Vamos à entrevista. Haroldo, fale para nós, de forma resumida nesse primeiro momento, os serviços de higienização, a importância desses serviços para a população da nossa Belém, do nosso estado. Valdinei, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui no canal da ABS para esclarecer alguns pontos. A nossa atividade ela é fundamental nesse momento que a gente vive, né, que é uma crise sanitária, né, e a gente, como sanitarista, uma empresa voltada ao sanitarismo, ao saneamento, ela tem uma importância fundamental nesse momento. Por quê? Nós precisamos entregar uma água com qualidade, e a água hoje é um aliado muito grande nesse tratamento, nessa prevenção, né? Então, você precisa ter uma água com qualidade, um ambiente com qualidade e salubre, para poder a própria comunidade combater essa epidemia, né? Então, nós trabalhamos com a parte de higienização e tratamento higienização de reservatórios e tratamento da água em si, né? Trabalhamos também com a parte de controle de vetores e pragas, que é uma área do saneamento também, que a gente precisa estar muito atento a essa questão, e a gente leva esse tipo de serviço à comunidade, geralmente aos condomínios, às empresas que precisam desse tipo de trabalho. Existe uma regulamentação estadual que estabelece a obrigatoriedade desses serviços, né, que já é desde a época de uma primeira, digamos, uma epidemia que houve de cólera no início da década de 90, foi criada uma legislação específica para fazer esse tipo de trabalho. Então, a higienização do reservatório ela se tornou obrigatória a partir de 1994, através de uma lei estadual no Pará, que é a Lei 5882, de 21 de dezembro de 94. Ela estabeleceu a obrigatoriedade do serviço de higienização dos reservatórios a cada 4 meses, pelo menos, né? Você não pode exceder 4 meses para fazer essa higienização, tanto em condomínios quanto em empresas, onde você tem acumulação de água, porque o reservatório ele é um meio propício para a proliferação de bactérias e micro-organismos, é um ambiente quente, úmido e escuro, então é tudo que a bactéria precisa, os vírus precisam para se reproduzir. Então, você precisa estar fazendo essa higienização de forma periódica para evitar esse tipo de proliferação. E como também nós temos alguns surtos de dengue, de zika e outros tipos de problemas da saúde, a parte de controle de vetores também ela é fundamental, ela se junta à higienização de reservatórios, higienização de poços, para fazer um controle sanitário nesses ambientes, nesses locais, nesses condomínios, nessas empresas. Então, a vigilância sanitária hoje ela já exige, já faz esse acompanhamento, já faz parte do checklist da vigilância sanitária esse tipo de fiscalização e exige dos síndicos e gestores dessas empresas que esses serviços sejam feitos periodicamente, como a legislação estabelece. Entendeu? Então, a gente está trabalhando junto com os condomínios, junto com as empresas, para atender esse tipo de demanda que é fundamental, né? Uma vez que nós temos
grande parte da nossa área, pelo menos a região metropolitana, atendida pela concessionária, mas em outras nós não temos. E se torna o serviço ainda mais importante com essa Agora, situação. essa deve ser uma dúvida de muitos, né, Haroldo? A concessionária distribui a água, então, com qualidade. Mesmo assim, os condomínios, as empresas, os residenciais, seja horizontal, seja vertical, eles precisam, então, cuidar da qualidade dessa água no processo de reservação e distribuição dentro desses condomínios, é isso? Não, sem dúvida. O que acontece? Eu sempre cito uma situação. Você, embora receba uma água teoricamente com qualidade, é que nem você tem na sua casa, você tem a garrafa da água, que você coloca na geladeira. Não é porque a água é mineral que você não tenha que lavar a garrafa d'água, não é isso? Então você precisa higienizar os reservatórios, porque ele não pode ser um meio de contaminação da água. Ele precisa manter a água na qualidade que ela entra nele. Se o reservatório estiver limpo, a água que entrar vai permanecer do jeito que estiver. Agora, se o reservatório estiver sujo, a água pode ser boa como for, ela vai sair com uma qualidade comprometida, né? Mesmo porque a concessionária ela é obrigada por lei a entregar a água com qualidade até o teu medidor de entrada. Do medidor para dentro, a responsabilidade é do consumidor. A responsabilidade é do gestor daquele ambiente, daquela área. Então, você tem a obrigação de manter a qualidade da forma que ela chega. Se ela chega boa, ela tem que permanecer boa até o ponto de consumo. Ok, falamos então dos condomínios que são atendidos pela concessionária. Vão então estar atentos, né, para a higienização dos espaços e também das unidades internas de reservação e distribuição. Agora, Haroldo, no caso de condomínios localizados em áreas não atendidas pela concessionária, significa então que além da reservação e da distribuição, esse condomínio vai ser responsável então pela produção de água. Aí a complexidade aumenta mais ainda, é isso? A lei já estabelece, a vigilância sanitária, né, a Anvisa, ela já estabelece obrigações e responsabilidades para quem é abastecido por sistema que a lei chama de sistemas alternativos. Então, esses sistemas alternativos, que não são atendidos pela concessionária, a responsabilidade é do gestor. Então, do gestor do condomínio, da empresa. Então, você precisa ter um controle, análises periódicas, higienização de poços, higienização de reservatórios, a parte de controle de vetores e pragas, todas de forma monitorada e acompanhada. Você precisa ter um laudo. Pela legislação, a vigilância sanitária deveria receber mensalmente informações desses sistemas alternativos. Infelizmente, o nosso poder público não tem estrutura e nem tem como fazer esse acompanhamento, mas é uma obrigação do poder público receber essas informações e cobrar esse tipo de acompanhamento de todo empreendimento ou condomínio que se estabeleça, que não tenha o sistema abastecido pela concessionária. Então, isso é uma obrigação legal e a gente torce que no futuro a gente consiga fazer um trabalho junto à vigilância, que o poder público dê condições de ter esse tipo de fiscalização, que é importante para você manter a saúde da comunidade, que é abastecida por uma água, digamos assim, sem controle. Então, o que se vê, na verdade, é que o ideal é que a concessionária distribua uma água de qualidade e que o condomínio, então, garanta os serviços necessários, né, de higienização, contrate as empresas para fazer, empresas especializadas para prestar esse serviço de higienização, né, dos reservatórios, para garantir justamente a reservação e a distribuição, né, evitando assim a possibilidade de transmissão de doença para os usuários. Agora, Haroldo, será que todos os condomínios, no momento do planejamento desses sistemas, se atenta para a localização do condomínio, se ele está localizado numa área atendida pela concessionária,
se essa área, né, desse condomínio horizontal, principalmente na área de expansão de Belém, se ele está numa área onde haverá necessidade de uma produção própria. Será que na hora do usuário, né, muitas das vezes, essa escolha ela é fundamental, ela faz parte do sonho, né, de muitas pessoas? Será que eles atentam para a importância da origem dessa água, de onde vem a água, se é da concessionária, se haverá produção própria? E será que eles entendem o custo e a responsabilidade para o condomínio de manter esse sistema, atender a legislação? Imagina você necessitar de um serviço há pelo menos de 4 em 4 meses de higienização do poço, dos reservatórios, garantir realmente a qualidade da água, inclusive com monitoramento dessa qualidade, já que esse condomínio ele passa a ser responsável, né, pela produção, reservação e distribuição dessa água. Será que essa população ela está conscientizada dessa responsabilidade? Como é que você visualiza isso? Não, certamente. O que acontece? O condomínio, ele quando parte para um sistema alternativo, às vezes é por necessidade que ele não tem o abastecimento da concessionária, né? Mas ele, geralmente, o condômino acha que, passando a ter poço, ele não tem mais custo algum. Isso não é verdadeiro, por situações como você colocou. Porque para você ter um sistema alternativo, parte desde o início de um projeto de perfuração de um poço, do licenciamento desse poço junto ao órgão ambiental, que o poço e também as estações de tratamento, elas precisam ser licenciadas junto ao órgão ambiental, ou do estado ou do município, dependendo de quem tem essa atribuição. Você tem que licenciar, executar, construir, fazer o investimento no sistema e depois, que é o principal dele, operar o sistema. Então, isso tudo acarreta um custo, que o condômino tem que ter uma noção que, embora ele tenha um sistema alternativo dele, ele tem uns custos que ele precisa fazer para poder manter uma água com o mínimo de qualidade e o mínimo de monitoramento que você precisa ter para poder levar ao consumidor uma água com qualidade, né? Então, isso aí é importante porque, geralmente, o que vem na cabeça do condômino e do síndico, muitas das vezes, raras exceções, é que passou para poço e parou o custo, ele não tem mais custo, ele vai ser zero, e não é isso, né? A lei estabelece uma série de obrigações para quem tem o sistema alternativo. Você pode fazer, inclusive, em áreas onde é abastecido, mas você tem que cumprir uma série de preceitos legais para poder ter o poço, para poder ter um sistema seu, né? E em alguns locais, como você bem falou, a água não é propícia, o sistema de tratamento para colocar ela potável é muito caro e inviabiliza, né? Quando você não tem uma água como um insumo de uma empresa, de uma produção, de refrigerante, cerveja e tal, o tratamento sai muito caro, então não compensa você usar o tratamento não compensa financeiramente, só para o consumo de um condomínio, de um prédio, entendeu? Independente da utilização do álcool gel ou qualquer outro meio, né, a água com sabão é ainda a estratégia mais simples e mais eficaz, né, para o momento em que vivemos. Mas a gente sabe que por conta da paralisação do abastecimento, do serviço de fornecimento de água, seja pela manutenção, seja por algum problema, né, no abastecimento, há necessidade da população, então, procurar garantir uma reservação, né, principalmente em se tratando de abastecimento residencial, né, o consumo de água residencial. Quais seriam essas orientações para a reservação em unidades unifamiliares ou em vilas de casa? Olha, para reservatórios residenciais, realmente, quando você tem esse problema de intermitência no abastecimento, geralmente os moradores eles se cotizam, aumenta a reservação da água, né?
E como muitas das vezes há um custo elevado para contratar uma empresa para fazer esse tipo de manutenção, que é uma obrigação do consumidor, como eu falei, a companhia ela vai abastecer até a entrada, de lá para dentro, até do medidor para dentro, a responsabilidade é do consumidor. Então, ele tem que ter meios e forma de fazer esse tipo de manutenção periódica. E a gente tem na internet orientações de como se fazer higienização adequada em reservatórios domiciliares, de unidades pequenas, de 500 litros, de 1.000 litros. Então, é simples, limpeza simples, entendeu? Você drena reservatório, faz uma desinfecção, uma dosagem adequada com um produto bactericida, um cloro, uma água sanitária, e você faz uma desinfecção, enxágua e coloca para encher novamente. Quer dizer, são limpezas simples de se fazer em reservatórios domiciliares. E que o morador precisa saber que é uma atividade que precisa ser feita com regularidade e numa periodicidade bem estabelecida, entendeu? Bom, nós não vamos falar aqui em percentual, não vamos falar em percentual de cobertura com sistema de esgotamento sanitário na região norte, em Belém, no estado. As pesquisas já mostram a presença do vírus no esgoto sanitário. Como é que fica a situação de Belém? Como é que você visualiza isso? Como garantir essa segurança, né, em relação ao esgotamento sanitário? Olha, realmente, Rodinei, é uma situação crítica, porque, lógico, os estudos estão sendo desenvolvidos, é um vírus ainda não tão estudado, mas já se detectou a presença dele em água e em esgoto também, no esgoto também. Então, o que é que a gente faz? A orientação básica. Quem possui sistema de tratamento de esgoto próprio precisa estar trabalhando nesse controle, nesse monitoramento de uma forma bem adequada, tá? Fazer análise periódica do esgoto, a dosagem de cloro que é feita na desinfecção final do tratamento é importante, né? E da decloração também é importante que se faça antes de você lançar o efluente na galeria ou nos corpos que vão receber, né? No corpo de água, no rio, no igarapé e tal. Então, você precisa fazer um monitoramento adequado desse tratamento, né, para que haja uma desinfecção e o vírus seja eliminado. Infelizmente, a nossa cidade é um caos nesse aspecto de tratamento de esgoto, né? A gente observa muito esgoto a céu aberto, os canais nossos, que antigamente eram rios e igarapés, são transformados basicamente em córregos. Então, é difícil o controle, a gente tem que realmente rezar para que esse problema não seja um agravante à situação da pandemia, mas que precisa realmente ter um avanço. Eu espero que após essa pandemia o poder público se une à iniciativa privada e promova realmente uma efetivação, um avanço na busca de um saneamento para toda a comunidade, que isso com certeza é o que restabelece, traz dignidade e melhora a qualidade de vida do nosso povo. Com certeza aqui no canal ABS Pará, ABS Seção Pará, nós vamos tratar de empreendedorismo na Amazônia, profissionais na área de saneamento que fazem opção por empreender. Aproveitando esse momento dessa primeira entrevista, fale um pouco sobre a Hidrosan, a história da Hidrosan. Bom, Rodinei, a Hidrosan ela surgiu de um sonho nosso, né? Era eu e mais dois sócios, o Nazareno e o Dinelson. A gente criou a empresa exatamente na busca dessa demanda que surgiu. Na verdade, ela surgiu um pouco antes, foi em 89, então são 31 anos de funcionamento ininterrupto da empresa, e ela vem trabalhando, começou com a higienização de reservatórios, e ela veio agregando serviços na área de saneamento que se complementam, buscando um atendimento sanitário completo, tanto de condomínios como de empresa. Então, nós trabalhamos com higienização de reservatórios, depois começamos a trabalhar com higienização de poços, depois começamos a trabalhar com o controle integrado de pragas,
né, que tudo a ver com saneamento. E hoje em dia a gente já perfura poços, a gente já projeta, instala e opera estações de tratamento de água e de esgoto. Estamos espalhados praticamente em todos os polos do estado, né, no sul, no sudeste do estado, até no Maranhão. Nós temos também unidade. Então, é uma busca incessante em tentar cobrir esse espaço de mercado que é importante, e a gente leva como serviço essencial esse serviço aos clientes de forma com qualidade, para que nós tenhamos um complemento à atividade que a concessionária faz, né? A concessionária, e também auxiliando os órgãos fiscalizadores, tanto da parte ambiental, a vigilância sanitária. A gente executa esses serviços e até hoje ele é considerado essencial pela legislação, e nós estamos trabalhando com afinco nessa pandemia para ser um instrumento da comunidade para utilizar nessa guerra que a gente está travando. Na condição de membro da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e em nome de nossa presidente Vanessa Mello, gostaria de agradecer muito pela sua participação, pela sua disponibilidade nesse momento importante onde a população precisa de esclarecimento, precisa de informações em relação ao saneamento. Parabenizo pelo serviço prestado e estou certo que em uma outra oportunidade você virá aqui colaborar conosco em nosso canal. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, eu parabenizo a nossa presidente e toda a diretoria da ABS, que realmente é uma associação que tem a sua função e a gente está vendo que está exercendo plenamente. Eu parabenizo ela por isso e agradeço a oportunidade de estar aqui estreando o canal com vocês, e a gente fica à disposição para o futuro, qualquer assunto que vocês acham relevante que a gente possa contribuir, a gente está à disposição. Muito obrigado. Encerramos então a nossa primeira entrevista do canal ABS Seção Pará. Continue nos seguindo, curta, compartilhe, fique por dentro das informações referentes ao saneamento, às ações da ABS Seção Pará, os eventos, parcerias. Nós traremos outros profissionais para falar sobre o saneamento no estado do Pará. Fique conosco e aguarde as próximas entrevistas.